Voltamos aí, pessoal, falar um pouquinho mais sobre as nossas próximas atividades, tá? E vocês podem aí colocar o áudio assim que vocês quiserem falar, tá bom? Todo mundo me escutando? Ok? Ok, beleza. Eu vou dividir a tela aqui com vocês, né? Porque alguns alunos do ADM aqui do Santa Rosa, eles tiveram uma dúvida, né, dentro do processo seletivo. Eu acho que a dúvida deles também, talvez, podem ser a de vocês, né? E eu montei aí umas perguntinhas que são frequentes aí dentro do nosso processo seletivo, né? De alguns processos seletivos, as perguntas que mais se usam e o porquê, o que o entrevistador ele quer saber de você quando ele faz essa pergunta, tá? Todo mundo ok? Vou dividir a tela com vocês. Peraí. Tá. Ok. Todo mundo enxergando, tá? Então, perguntas frequentes em um processo seletivo. Uma pergunta que a gente usa muito, né? Até para saber como que você se enxerga, é essa pergunta bem simples, mas ao mesmo tempo muito difícil de responder, que é fale sobre você. Então, nessa hora, ele quer entender um pouquinho a visão que você tem de você mesmo. Então, o que você vai falar nessa hora? É uma pergunta do lado profissional, ou eu posso falar do pessoal? Sim, você pode falar você como um todo, tá? Sobre o que você gosta, o que você não gosta, coisas que você já conhece, né, de você. Eu sou uma pessoa, um exemplo, tá? Eu me chamo Ariane, eu tenho tantos anos, sou casada, ou solteira, enfim, né? Dependendo aí da situação. Eu estou cursando, fazendo, né, um curso, ou eu já terminei um curso. Então, assim, é falar um pouquinho de você, tá? Dentro dessa... misturando aí um pouco do pessoal, um pouco do profissional, só que assim, um alerta, tá? Fica aí uma dica. Cuidado para não ser prolixo, tá? Falar é muito sobre você e repetidas vezes a mesma, sabe? Repetir as mesmas informações, tá? Então fica aí a dica, seja sucinto, fale coisas que realmente traduzem você, tá? E objetivo. Tudo muito objetivo, pensando sempre aqui no lado do recrutador, né? Ele vai entrevistar muitas pessoas ao mesmo tempo, então eu tenho que ser, assim, ao mesmo tempo, né? No mesmo dia, desculpa. E eu tenho que ser o mais sucinto possível, tá? Então, fale sobre você. E nunca pergunte assim para ele, por exemplo, é sobre a minha vida pessoal ou profissional? Não, fale de você, tá? Você como uma pessoa profissional e também como uma pessoa social, tá? Tudo bem até aí? Dúvidas? É só colocar no chat, tá? A segunda pergunta também que se faz bastante é por que você quer trabalhar aqui? E é uma pergunta que pega muita gente, né? Mesmo porque é aquela questão que a gente sempre conversa em sala de aula. Às vezes a pessoa joga o currículo, né? E não é assim. A gente tem que colocar o currículo numa empresa que a gente acredita na missão, nos valores, né? Na missão, nos valores e visão dessa empresa. Então, se você colocou o seu currículo numa determinada empresa, você, por quê, né? Qual é o teu interesse nessa empresa? Então, a empresa ela faz justamente essa pergunta para saber se você está lá simplesmente porque entregou um currículo lá e vença quem puder, ou se você realmente já estuda aquela empresa, você já acompanha
aquela empresa. Então, isso, gente, faz toda a diferença. Tá? Então, antes de você colocar o seu currículo na praça, tenha em vista a empresa que você quer trabalhar e saiba tudo dela. Hoje as empresas elas possuem aí sites onde tem tudo aí descrito, a missão, os valores, a visão da empresa, o ramo da empresa, qual é a missão social da empresa, né? Os projetos sociais da empresa. Então, tudo isso estude antes de ir para a entrevista, tá? E... Tudo bem até aí? Tudo. A terceira pergunta, né? Por que deveríamos contratar você? Essa é uma pergunta também que deixa muita gente aí sem saber o que responder. E às vezes a gente fica o quê? Com cara de bolinha, né? Por que deveria me contratar? Aí, se lembra que é a hora de você vender o teu peixe, você se vender profissionalmente falando? Então, você tem que falar coisas assertivas sobre você, não mentiras, mas coisas que você realmente tem de bom aí e quais são os teus objetivos profissionais. Então, você começa a conversar e nada, aí sim, nada de falar sobre a sua vida pessoal, é falar a sua vida profissional, né? Os seus objetivos aí na vida profissional. Porque se eu falo para você assim, por que eu deveria contratar você? E você fala, é porque eu estou pagando aluguel, porque eu tenho 5 filhos, porque aí não é bem essa a resposta que nós da organização queremos escutar. Tá? Então, cuidado nessa parte. Se venda positivamente, né? Assertivamente, tá? Pergunta número 4. Quais são os seus pontos fracos? É normal, né? Nós somos humanos e nós erramos, temos qualidades e defeitos e tá tudo bem. Isso é normal. Porém, na hora da entrevista, você pode ser aí mais falar a verdade, porém de uma forma mais tranquila, né? Quais são os seus pontos fracos? Bom, uma questão. Bom, tem situações que eu deixo para resolver depois, por exemplo. Porém, são algumas situações. Então, assim, você precisa falar a verdade, mas também de uma forma que não te queime, tá? Então, assim, parta do princípio, né? Que é normal você ter pontos fracos, afinal, ninguém é super-homem, super-mulher, então é super normal. E o que eu, como empresa, quero ver em você? A verdade, tá? Realmente, olha, eu sou, em alguns momentos, eu não sei agir, alguns momentos eu sou muito proativa, por exemplo, outros momentos eu recuo, então, às vezes, eu não sou assertiva nas minhas ações, por exemplo. É um defeito, porém mostra que você é muito, às vezes, proativo e às vezes você não é tanto, tá? E você falou alguma coisa, porque se eu não sei falar os meus defeitos, os meus pontos fracos, né? Os meus pontos a melhorar, eu tenho medo, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu tenho até medo de contratar pessoas que não tenham defeitos ou que não sabem os seus defeitos. Então, não precisa expor todos os seus defeitos, mas assim, mostra para a empresa que está te contratando que sim, você é humano, você erra, mas você sempre está procurando acertar. Tá? Então, essa é uma forma, essa é uma pergunta, perdão, que pega muita gente de calças curtas, tá? Então, é super normal ter pontos a melhorar. A outra pergunta, né, que é o Professora, oposto. Oi? professora, Oi, Ariane, Bia. aqui é a Beatriz tá falando. Fala, Bia. É, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa pergunta aí do ponto fraco. É, geralmente, quando a gente vai na entrevista,
o entrevista, a pessoa que vai fazer a entrevista com a gente, que no caso é o gerente, ou o supervisor, ou a pessoa do RH, ela sempre faz essa pergunta pra gente. Só que aí, no caso, quem tem problema, né, que falam, né, tipo, quem tem deficiência física ou algum problema assim de saúde, tem casos que tem que mentir, se for que tem que ser verdadeiro. Se acontecer de ter algum risco, tipo, algum acidente na empresa, de estiver dentro da empresa e, e a pessoa tiver mentido, ela não vai ter direito nenhum. E se ela ter falado a verdade antes de ser contratado e ser admitido, ela não ia ser contratada, tipo, é uma questão, tipo, é, sei lá, uma questão difícil de saber se fala a verdade, se não fala. É algo difícil, que nem, tipo, eu tenho epilepsia, de difícil controle, só que graças a Deus agora tá controlada. Aí eu vou chegar na hora do recrutador e falar que meu ponto fraco é a epilepsia, de eu ter medo de cair e ter uma crise convulsiva na hora que eu tô em horário de trabalho. Que nem quando eu fui entrar no Luandro e fazer temporária aqui no Torra Torra, não falei. Eu fiz os 6 dias e não tive nada. No último dia que eu falei pra mulher. E ela ficou sabendo no último dia, mas se eu fosse falar, não ia entrar. Ah, Bia, eu entendi a sua dúvida, tá? Porém, quando eu quero falar aqui de pontos fracos e fortes, eu estou falando do psicológico, tá? Eu estou falando do pessoal e não do físico, tá? A epilepsia, no caso, seria algo físico, né? E aqui eu quero saber os teus pontos a melhorar, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito teimosa, tá? Seria um defeito, mas ao mesmo tempo, em algumas ocasiões, é bom ser uma pessoa teimosa. Por exemplo, perfeccionista, que a gente até conversou na aula, às vezes é um ponto fraco, um ponto que a pessoa precisa melhorar, precisa desapegar um pouco, mas às vezes a perfeição que a pessoa exige é um ponto super positivo. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, não mintam. Por quê? Toda vaga, né, de emprego, ela já tem um perfil pré-estabelecido, tá? Tem uma vaga que eu vou sim precisar de uma pessoa que seja mais intransigente, uma pessoa mais teimosa, uma pessoa mais pulso firme, e tem outras vagas que eu não vou precisar tanto. Então, como saber? Sim, mas Na verdade, nesse não caso, tem como saber, tipo, né? seria, tipo, nessa vaga, tipo, vamos supor, vai, tô sendo entrevistada. Aí, nesse caso, você é recrutadora, você tá me fazendo essa pergunta agora. Nesse caso, eu mento pra você ou eu falo a verdade? Não, você fala a verdade. Se eu te perguntar, você fala a verdade. Por exemplo, tem algum problema de saúde? É algo que eu posso perguntar. Aí você fala a verdade, mesmo porque se você for contratada e você não, porventura, não ter avisado aí no processo seletivo ou para o médico do trabalho, aí sim você vai estar sendo errada. Entendeu? Então você não pode mentir. Ah, Ariane, isso vai me tirar uma vaga? Não necessariamente, Bia. Tá? Mesmo porque tudo depende do perfil. Você às vezes se deu super bem na entrevista e não vai ser por conta disso que você não vai ser contratada. O que pode acontecer dentro da empresa é a empresa ter mais cuidado aonde você vai trabalhar, o local de trabalho que você vai trabalhar. Vocês estão me escutando? É que para mim está falhando. Não, tô escutando, sim, tá falhando, mas dá pra ouvir. Eu entendi, sim. Ah, ok. Então, é isso, né? O segredo de um bom processo seletivo, gente, é falar a verdade, tá? Com palavras assertivas. Eu não vou chegar e falar assim, olha, eu sou muito nervosa, eu sou muito intransigente. Não, eu tenho que tratar isso como algo que eu vou melhorar, porque cada situação é cada situação, né? Então, olha,
se alguém fizer uma pergunta para mim, qual o seu defeito? Olha, eu sou muito teimosa, porém, tem situações que eu escuto o outro, né? Tem situações que eu repenso as minhas atitudes. Então, é sempre assim, falando defeito, porém já com a qualidade, entendeu? Porém já falando o que você vai fazer a respeito daquele ponto a melhorar. Entenderam? Ok. Os pontos fortes, né? É algo que é mais fácil de falar, porque é o que a gente tem de melhor, né? Mas às vezes eu vejo que as pessoas elas travam também um pouquinho aí, né? E o que falar? Vou falar a verdade. Qual é o meu ponto forte? Eu não deixo para depois o que eu posso fazer hoje. É um ponto forte. É, você não deixa para lá, né? Deixa a vida me levar. Você faz, você pega e faz. Eu sou responsável. Pô, qual é a empresa que não quer ter uma pessoa responsável dentro dela, né? Ali trabalhando com ela. Então, são pontos que, Ariane, como que eu descubro? Olhando para dentro de você, tá? Você precisa se estudar e ver, eu tenho quais pontos a melhorar. Às vezes é difícil, né? Às vezes não, gente, é muito difícil olhar para dentro da gente, né? Mas se você for preparado numa entrevista, com certeza você vai se dar super bem, tá? Qual é a sua pretensão salarial? O que a gente aqui como empresa quer saber quando a gente pergunta isso para E agora? Ok, vamos lá. Vamos continuar. Acho que deu uma queda aqui na internet. Espera aí, deixa eu dividir a tela com vocês aqui de novo. Ok? Vamos lá. Quando eu falo aí de pretensão
salarial, né? O que a empresa está querendo saber aí de você, tá? Ela quer saber se você está dentro ou fora da caixinha. O que isso quer dizer? Todo cargo, ele tem um salário, certo? Já pré-estabelecido, já tem o piso que a gente chama. Então, se eu estou concorrendo a uma vaga de auxiliar administrativo e me perguntam, né? Ah, qual é a sua pretensão salarial? E eu falar que é R$ 3.000, primeiro, eu vou estar muito fora, né, do que o mercado de trabalho está pagando. E se eu falar também, um salário mínimo, para mim tá bom. Mostra que eu também não tenho aí uma visão de quanto o meu cargo aí que eu estou pretendendo vale. Tá? Então, mostra que eu estou totalmente fora das informações aí do mercado. Uma pessoa desinformada, tá? Então, primeiro, fui chamada, Ariane, para uma entrevista de emprego. Primeiro, saiba sobre a empresa que está te chamando. Estude a empresa. Tá? Ariane, eles não falaram qual é o cargo, mas se for pelo que o meu objetivo que eu coloquei no currículo, vai ser para auxiliar, vamos supor, tá, gente? Auxiliar administrativo. Então, você tem que buscar aí o piso dessa profissão, para quando você perguntar isso para você seja, para você ser assertiva, tá? Então, é mais para saber mesmo se você está dentro ou fora da caixinha. Até aí, gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ok. Então, vamos continuar. O que você sabe, né? O que sabe sobre a nossa empresa? Faltou o sabe aqui. O que eu sei sobre a empresa? É a pesquisa que você tem que fazer, tá? Você tem que saber, tudo eu não digo, mas pelo menos qual é o ramo que a empresa segue, né? E isso vai te dar uma diferença enorme mesmo, porque tem muita gente aí jogando currículo à torta e à direita, sem saber a empresa, sem ter um conhecimento prévio da empresa, e isso vai te jogar lá em cima, tá? Onde você se vê daqui a 5 anos? Gente, desculpa aí, o C saiu, tem o C, na verdade. Quando eu pergunto isso para o meu candidato, eu quero saber se ele tem planos, né? Se ele tem objetivos, se ele é uma pessoa que almeja crescimento. Mesmo porque, voltamos lá à história do abacaxi. Eu posso ter vários Joões aí dentro da empresa, eu posso ter vários Jucas, né? E o que acontece? Quem ganha mais aí nessa corrida? Aquele que mostra que quer crescer, aquele que mostra que sempre tem um objetivo em mente, aquele que sempre está aí dentro das informações. Então, isso mostra muito sobre você, tá? Então, quando eu pego alguém com sonhos, com objetivos, mas assim, objetivos dentro, né, do mundo real, digamos assim. Daqui 5 anos eu quero ser dono de uma multinacional, né? Tudo parte da onde você está agora. Então, tenha sonhos, objetivos palpáveis, tá? Mostre que você tem aí começo, meio e fim, digamos, tá? Que você não é uma pessoa totalmente no mundo da lua. Então, isso mostra muito sobre você. Pode ser uma pergunta, onde você se vê daqui a 3 anos? Objetivos, né, de curto, médio e longo prazo. Fala para mim um objetivo aí que você tem a curto prazo. O que seria a curto prazo? Daqui a um ano. Daqui a um ano eu posso estar fazendo um curso técnico, eu posso estar me formando, por exemplo. Médio prazo seria esses 5 anos. Eu quero me formar, quero fazer um curso de inglês, ser fluente em inglês, que é mais ou menos 5 anos que demora. E a longo prazo, daqui a 10, daqui a 20 anos, eu quero já estar com uma profissão estabelecida, eu quero estar fazendo novos cursos, eu não quero parar. Então,
isso vai falar muito sobre você. Tá? Fala, Matheus, pode ser tipo, daqui 5 anos me vejo na gerência da empresa ou de alguma empresa? Sim, parte daquele princípio da onde você está hoje, né? Porque assim, quando eu também tenho que ver se o cara tem condições de estar lá, tá? Então, isso tudo muito na hora da entrevista, você vai apresentar para mim, entendeu? Porque às vezes eu posso passar por uma sonhadora, tipo, sem pé no chão, e às vezes eu posso passar também por uma pessoa muito assim, sabe, de baixa autoestima. Ah, não sei aonde eu quero estar. E assim, Ariane, tem alguém que responde assim para. Só um minuto, gente, estou me ajustando. Tem alguém que responde isso para você? Tem. Pior que tem. Então, tudo depende assim, o que eu posso realmente alcançar daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Tá? Tudo mostrando que você tem aí pés no chão, tá? Respondi, Matheus, a tua pergunta? Ok. O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ariane, o que isso tem a ver numa entrevista de emprego? Ah, isso conta muito sobre você, tá? Se você passa mais tempo, um exemplo, eu gosto de aproveitar o meu final de semana, por exemplo, para ficar com a minha família, para sair com o meu cachorro, ou eu aproveito, vou viajar. Isso tudo. Ariane, tem uma pergunta, uma resposta certa? Não, tá? Não tem certo e não tem errado. É mais para a gente conhecer o perfil que a gente vai contratar, tá? Por exemplo, se é para trabalhar, um exemplo, tá, gente? Bem só para a gente ilustrar mesmo. Por exemplo, se eu vou contratar uma pessoa que trabalha aos finais de semana e de turno, e a pessoa fala para mim na hora da entrevista que gosta de ir para balada, que gosta de ficar a noite toda acordada, tem algum problema nisso? Não, muito pelo contrário, né? Cada um se diverte da maneira que quiser. Porém, já vai ser um perfil que talvez eu tenha alguns cuidados para contratar. Porque será que ele vai estar aqui no dia seguinte, sóbrio? Será que ele vai ter uma responsabilidade de estar aqui no horário certo? Será que ele vai passar a noite toda acordado numa balada e vai estar apto a estar trabalhando no dia seguinte? Então, são coisas que podem, sim, influenciar. Porém, voltamos aí no ponto-chave. Sempre fale a verdade, tá? Por que você quer deixar, né, o seu emprego atual? É um pouquinho para as pessoas que já estão trabalhando, né, e que procuram aí uma nova colocação, uma nova oportunidade. Só que nunca fale mal, tá, do seu outro emprego. Porque eu parto do princípio que se o meu candidato está falando mal da empresa que ele trabalha, o que me garante que ele também não vai falar mal da minha empresa se eu contratar? Então, cuidado com o que você vai responder nessa situação. Tem N respostas, né? Eu posso falar que realmente eu já cresci, um exemplo, tudo que eu tinha para crescer dentro dessa empresa, e eu estou buscando novas oportunidades, isso é totalmente normal, mas nunca a empresa ela pode não ser a empresa dos sonhos, pode fazer várias coisas erradas com você, mas nunca fale para a nova empresa mal da anterior, tá? Isso pode não, tá? A Ariane não contrataria alguém que falasse mal do emprego anterior, tá? Tem a ética, né? A gente precisa, no momento da entrevista também, ter ética. Vamos lá. Não pode falar que. Não pode falar que teve problemas como discussão e tal, né? Ter problemas com discussões e tudo mais é até normal, mesmo porque a gente está no meio, né, de pessoas e a gente discute a todo momento. Mas não que isso seja
o ponto que vai te tirar da outra empresa. Entendeu, Matheus? Então, eu nunca posso usar disso para falar, eu vou sair de lá porque aconteceu isso, 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 ou porque acontece isso e isso. Você tem que sair pela tangente, né, de ladinho, de uma forma que eu entenda, como recrutadora, que você não está feliz lá, mas que ao mesmo tempo, para mim, você não falou tudo porque você tem a ética, tá? Então, nada de falar, ó, porque lá não paga fundo de garantia, porque, né, não deposita o fundo de garantia, porque lá a gente recebe atrasado, nada disso, tá? Seja ético, tá? Mesmo porque no seu emprego atual é que você está conseguindo aí o teu sustento, tá? Empresa não gosta de ouvir um candidato falando mal da empresa que ele está no momento. Porque, com certeza, se eu falo mal de um, eu vou falar mal de outro e de outro e de outro. Então, isso é um perfil, né? Se nós temos esse hábito dentro do nosso serviço, a gente já tem que começar a se policiar, tá? Para que a gente não fale demais no momento da entrevista. Ok? Conte, né, uma realização sua que aí tenha te deixado feliz. É algo que muita gente não sabe responder, né? Mas que vocês, a maioria de vocês aí do curso estão começando aí a vida, né? Agora, poucos empregos, passaram por poucas empresas, né? Na verdade. Então, o que que eu quero saber do candidato, né? É que você é proativo, que você realiza coisas. Eu tive uma missão dentro da minha empresa de, de intensificar um tal projeto, de intensificar tal procedimento. Isso foi um sucesso. Nós tivemos um apoio da chefia. Então, assim, coisas que você recebeu para fazer, tipo, foi missão dada, missão cumprida, sabe? E que você se deu bem nisso, você foi um bom líder, né? Um programa que eu gosto muito de assistir e eu acho que é válido até para a gente entender como que funciona aí as empresas no processo seletivo, é o programa Aprendiz, que foi até, acho que agora não tem nenhum dele rolando, mas é pelo Roberto Justus. Então, eles participam, acho que vocês já devem ter visto, né, ouvido falar, de provas onde tem um liderado, e aquele líder, perdão, lidera a equipe, né, e que uma sempre vai para a sala de reuniões. Então, é bem bacana a gente assistir aí o procedimento que o Justo adota, as perguntas que ele faz. Então, eu gosto muito desse programa, tá? Eu acho que é uma boa a gente assistir. Falar gesticulando seria um fator de reprovação? Não, Meriane. O que a gente tem que manter é um perfil profissional, né? Eu não vou tratar a recrutadora como se fosse a minha amiga de anos e falando, tocando, sabe? Colocando a mão, falando de uma forma exuberante, né? Eu tenho que me conter mesmo porque não é a Ariane, por exemplo, a Ariane esposa ou a Ariane amiga, né? A Ariane filha, por exemplo. É a Ariane profissional que está ali na sala do recrutador. Tá? Então, não é que tire uma vaga sua, mas o perfil, né, o comportamento vai falar muito, tá? Ok. Que mais? Conte sobre uma vez que você cometeu um erro, né? Volta lá nos seus pontos fracos, errar é normal. Às vezes nos é dada uma missão e a gente não consegue concluir 100%. E isso não é um ponto desfavorável, digamos assim. É um ponto que você olhou para dentro de você está me mostrando que sim, você recebeu uma missão, você falhou, mas que ao mesmo tempo, uma tirada. Eu aprendi muito com o meu erro. E eu pego o meu erro e eu vou aprendendo muito, eu vou mudando minhas atitudes. Então, é aquilo que a gente conversou.
Errar é humano, porém eu tenho que pegar pontos positivos dentro do erro e crescer com aquilo, tá? Então, gente, é isso. Daqui a pouquinho o nosso tempo vai acabar, tá? Amanhã vocês teriam aula com a professora Cláudia, certo? Ela não poderá estar aqui. Então, eu vou ficar com vocês no horário da aula dela, que vai no horário das duas últimas aulas, tá? E a gente vai conversar um pouquinho. Matheus, faz um favor para mim, avisa para a sala, se eles puderem estar presentes, eu vou mostrar alguns testes, tá? Alguns testes psicológicos que eu tenho aqui. E a gente vai conversar um pouquinho mais aí sobre o nosso projeto. E eu tenho algumas questões que eu separei aqui, tá? Para a gente. Para a gente conversar um pouquinho a respeito da nossa matéria até o momento. Tá bom, Tainá? Vi você agora. Tudo bem, Chuchu? Então, é só avisar aí o pessoal que se eles puderem estar presentes nas duas últimas aulas, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte dos testes, tá? E desmistificar um pouquinho isso e também qualquer dúvida, né? Que Matheus, eu não sei se tem como, Tainá, vocês pegarem essa tela e mostrar para o pessoal que não está aqui online no momento. Tudo bem que depois eles vão ver o vídeo, né? Mas para eles também terem uma noção e se eles tiverem dúvidas para a gente conversar amanhã também sobre isso. Tudo bem? Tá. Então eu espero vocês, tá? Amanhã nas duas últimas aulas. Venham com bastante dúvidas, pesquisem se caso, né, tiver aí o tempo hábil sobre os testes para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Ou eu posso mandar também, Matheus, pelo WhatsApp. Pode ser? Ok. Então tá bom, gente. Um beijo para vocês, boa noite e a gente se vê amanhã, tá bom? Beijos. Boa noite, Eli. Boa noite, Matheus. Boa noite, Mariane. Michele. Boa, até amanhã. Tchau, Bia. Até.